Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo à Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, tô aqui hoje com o Alex. E aí, Alex, beleza? Como é que você tá? Fala pessoal, como é que vocês estão? Gente, vão me perdoando aí, os bloquinhos estão passando aqui na rua, é carnaval, mas a gente tá aqui trabalhando no Roda, então vamos lá. Isso aí. E hoje nós temos duas entrevistadas muito legais, que a gente estava muito querendo conversar com elas. Sofia Weisberg e Bia Fragoso, atleta e ginasta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Primeira vez que a gente faz esse formato aqui no Roda, hein? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje, tá? A gente acompanha a trajetória da Sofia no Pinheiros, e a gente tem muitas perguntinhas a respeito disso aí, coisas mais para frente também. A primeira delas Sofia, você é atleta do Pinheiros, né, hoje, mas começou a carreira no Clube Náutico lá em Campinas, não foi? Sim. Conta pra gente um pouquinho desse começo e como que você chegou no Pinheiros. Na verdade eu não era de Campinas, eu comecei em Americana, num centro cívico, que a minha mãe me Legal. colocou. Eu era muito serelepe, eu não ficava parada. E aí ela me colocou, aí eu comecei uma vez por semana, depois 2 vezes. Aí eles viram que eu tinha mais potencial e me colocaram na equipe. Aí eu fui indo para os troféus destaque, as competições, que foi aonde o Lázaro me viu e pediu para mim ir para Campinas. Aí eu fui. Aí comecei a treinar lá, comecei a me destacar, só que lá não tem muita estrutura. E aí ele falou que para uma atleta do meu nível eu tinha que ir para um clube maior, porque onde eu estava não tinha mais estrutura e eu não ia aguentar tanto. Aí foi onde ele deu a ideia de eu ir para o Pinheiros, que ele conversou com a Bia, e aí eu topei de ir para lá. Eu fiz uma semana de teste só para mim ver como que se eu ia querer mesmo. Aí no fim eu quis, e aí tô até hoje no clube. Legal, muito legal. Isso aí. A próxima pergunta vai para a Bia, mas tem relação com a Sofia. Bia, a Sofia teve uma evolução muito grande assim, nos últimos anos, um período relativamente curto. A que você atribui essa evolução dela e como tem sido direcionado o treinamento especificamente da Sofia? Bom, a Su, ela é uma menina muito talentosa, né? Então, quando ela chegou lá no Pinheiros, a gente já identificou isso de início, mas ela ainda tinha que acostumar com o nosso sistema de treino, né? A gente tinha que se acostumar entre nós. Na época só tava eu e a Rafa com ela, né? Então, ela passou um ano meio que de adaptações, mas eu já via que ela tinha muito talento para a gente colocar elementos novos, né? Aí, quando virou o primeiro ano que ela estava no Pinheiros, eu sentei com ela, conversei e falei: Ó, Su, a gente tem algumas metas de série, né? Todo começo de ano eu faço isso com elas, né? Coloco umas metas de elementos, de séries. E a gente foi desenvolvendo, e a gente foi trabalhando a cabeça da Su também para ela entender que ela era uma menina muito talentosa e que ela era capaz de fazer esses exercícios. E foi assim, então a gente sempre conversou muito com relação a isso, é ela confiar nela, né, porque talento para fazer o que ela precisa fazer, ela tem de sobra. É só ela entender que ela realmente consegue fazer tudo. Então o processo foi, na verdade, mais esse, não foi nem tanto de parte técnica, foi um processo, mental, né, vamos dizer assim, junto também com a psicóloga dela, que ajudou muito. Não, eu ia falar dessa questão da psicóloga, né? Só puxando esse ganchinho aí, é muito legal a gente ver que hoje as pessoas percebem, elas sabem disso já, que é preciso também juntar essa parte do psicológico, né? Porque antigamente isso meio que era deixado de lado, né? Mas é muito legal ver a Sofia, que já tá tão jovem, tendo esse acompanhamento correto aí. Bem legal. É, isso é muito, muito legal. E assim, eu até esqueci de falar, a psicóloga e a mãe dela também, que sempre ajudou muito. Ah, Então, a gente conversava com a psicóloga, aí a mãe dela conversava também, e a gente ia fazendo um bem bolado. isso aí. Só O para papel da deixar família é registrado, fundamental, né?
A galera do Roda é fã da mãe da Sofia, ela que traz prova internacional pra gente com vídeo. A mãe da Sofia é ótima, ela ajuda As muito. lives da mãe da Sofia, assim, não tem transmissão, vão, prefiro a Sofia, que a mãe da Sofia vai estar fazendo live pra gente. Sim. E falando um pouquinho com a Sofia agora, novamente, né? No ano passado, 2025, você ganhou uma companheira nova de equipe, né? Uma olímpica, a Júlia Soares, que chegou no Pinheiros junto com as treinadoras Irine e Carol. Como que tem sido, né, esse período que você passou a treinar com ela? O que é diferente treinar com uma ginasta que é medalhista olímpica? E o que você sentiu diferente também depois que a Carol e a Irina chegaram? Treinar com a Júlia é totalmente diferente, né, porque ela tem uma cabeça já muito boa, que ela já participou de Olimpíadas, então ela me ajuda muito, assim, em questão de psicológico, de não estar conseguindo fazer alguma coisa, aí eu vou lá, às vezes converso com ela, ou eu pergunto alguma coisa, se, você acha que isso dá certo? Você acha que isso fica bom na série? Porque, querendo ou não, ela também já tem uma visão também bem diferente, ainda mais no Mundial agora, foi no primeiro Mundial, ela também já tem essa experiência, e aí pedi muita ajuda dela de como, ai, tá tudo, não tá saindo alguma coisa boa, tipo, eu vou lá, falo com ela, também, a ajuda dela no ginásio é muito boa. Ajudo ela também algumas vezes, porque, querendo ou não, ela também precisa de ajuda, não é só a gente. E ter ela no ginásio, para mim, é meio que uma motivação, porque ela já é olímpica, então ela fala pra gente que se a gente quer chegar lá, a gente tem que ralar igual ela ralou, e a gente sabe que não é fácil. Então, ela ajuda muito em questão de cabeça, de tentar fazer até o final. E em relação à Irina e a Carol, no início foi meio difícil, porque foi uma mudança muito diferente, né? Ninguém esperava, mas a gente começou a trabalhar e aí tá dando tudo certo. O trabalho delas com a Bia também tá dando certo, então eu acho que tô gostando e é isso, vai até o. Vamos ver até onde vai dar. Isso aí. E o pessoal tá até falando que você e a Júlia são muito parecidas, né? Sim, Fisicamente. São as nossas Gadirovas. Não aguento. É, Bia, a próxima pergunta é para você e mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio. Você ficou um tempo afastada, né? Tava grávida, mamãe agora, e voltou para o ginásio com Irina Ilyashenko e Carol Molinari lá do lado. Como foi esse trabalho, essa adaptação? Tem a Rafa também, né? Como está Sim. sendo essa grande equipe do Pinheiros que chegou muito forte para esse ano de 2025, 2026? Sim. No começo, como você falou, foi difícil, né? Porque eu estava afastada, né? E a gente não sabia de nada. Então foi um baque, assim, quando tudo aconteceu. Mas a gente foi se ajustando, aí passou um tempo. Eu voltei para o ginásio, então a gente sentou e conversou. A gente tentou alinhar, porque a gente tinha modos diferentes de trabalhar, né? Eu sempre trabalhei sozinha, assim, sozinha eu digo, comecei sozinha, depois a Rafa começou a me ajudar com o grupo. E aí, para mim, era difícil ter outras duas pessoas, ainda mais da forma, né, da experiência que elas têm. Então, a gente teve que conversar bastante. O começo foi complicado, mas a gente conseguiu se ajustar, né? E hoje, realmente, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal, porque trabalhar sozinho é uma coisa, agora trabalhar com um monte de gente cheia de experiência é totalmente diferente. Então, hoje eu fico feliz, assim, porque a gente tem uma equipe de trabalho realmente muito boa. Ainda tem, somos nós quatro, mas ainda tem a Nayara, então a gente trabalha realmente em conjunto, né? Até com o grupo das pequenas, a gente tenta sempre estar vendo as pequenas, ajudar quem trabalha com elas. Então, assim, acho que é um trabalho realmente de muitas mãos, né? Então foi legal, foi bom. No final, assim, acho que deu tudo certo e hoje a gente está conseguindo seguir bem, assim, com o trabalho. Eu E acho Bia, que pode falar, desculpa, Alex. Não, eu queria só complementar, assim, que eu acho que os resultados mostram muito desse trabalho, né? O Pinheiros Sim, foi prata por equipe nos brasileiros ano passado, Sofia voando aí, cheia de habilidades novas. Então, eu acho que esse trabalho é muito promissor. Só desejar parabéns a vocês. obrigada.
E não só com a Sofia, que a gente vai comentar sobre a evolução dela aqui durante o podcast hoje, mas um exemplo que eu tenho assim, de menina que eu vi evoluindo muito nesse tempo foi a Júlia, né? A Júlia Bastidas. Sim, Ela fez uma pirueta ao passo com dupla e meia. Isso aí é uma bonificação que cresceu nesse código, né? sim. Então, assim, são séries inteligentes ali que você pode ir montando, com algumas técnicas que você vai mesclando, né? E o trabalho vai sendo surgido aí. Eu estou bem feliz com o que vocês têm feito no Pinheiros. É, legal. A gente está tentando fazer um trabalho meio que inovador, assim, juntando o que é bom de cada uma e tentando fazer uma super equipe. Eu espero que dê certo, estou animada. E a Bastidas, a gente até comentou sobre ela aqui no ano passado, no episódio que a gente comentou a Universiade, né, que ela foi. E assim, a série simples, né? Não tinha muito alto grau de dificuldade, mas ela acertou todas. E isso aí é um fator poxa, é muito decisivo, né? É uma menina que sabe chegar e competir na hora, às vezes é melhor você ter uma dessas na equipe do que ter uma menina que sabe fazer mais, só que chega lá na hora você não sabe se é um 14 ou um Sim. 10, 11, né? Então é muito legal ver que ela está crescendo, sabe? Então, assim, uma menina com um psicológico desse, que tem dificuldade, poxa, tem muita capacidade de chegar longe mesmo. Estou bem Sim. feliz com o que vocês têm feito lá, viu? E Que bom. ansioso para 2026. Sofia, voltando para você agora, vamos falar da dupla pirueta no salto, que você tem desenvolvido com a Bia aí já há algum tempo. Eu vi você competir em 2024 no Troféu Brasil, não foi muito bem, né? Aí depois você simplificou e depois você voltou de novo com a dupla de 2025. Aí eu vi você fazer, vi você acertar. Fiquei muito feliz com isso. Como que tem sido a construção desse elemento e como que tem sido também a sua construção de confiança para poder executar? Porque é muito difícil, mas você fez um mundial e acertou, né? Então acho que a progressão está só melhorando. Eu comecei a treinar dupla, eu acho que foi no final de 2023, só para testar mesmo, para ver se eu conseguia fazer, e aí foi bem bom, assim, o ginásio ficou meio em choque. Aí a Bia viu que dava para investir, aí a gente começou a investir, mas como você falou que é um elemento bem difícil e é de alto risco, então eu tinha bastante medo de errar ou cair de lado, machucar, porque, como a Bia sempre me disse, se eu for fazer, eu vou tentar ir até o final, não é para mim parar no meio, porque se eu parar, pode acontecer algo pior. E aí a gente foi treinando, treinando, tentando colocar colchão, mas no início de 2024 ainda tava meio indo e não indo. Daí eu acertava e daí errava, que foi o que aconteceu no troféu, que tava só por Deus, que eu nem gosto de lembrar, porque foi muito ruim, assim, mas também serviu de aprendizado, porque tem momentos que não vai dar certo, mas tem momentos que vão dar certo, igual no ano passado, no Brasileiro, que foi, acho que, uma das melhores duplas, quem dirá, acho que é a melhor dupla que eu já fiz em uma competição, porque eu treinei muito para conseguir saltar a dupla no Brasileiro, porque eu queria saltar melhor do que eu já estava saltando, que eu já tinha conseguido saltar bem no PAN 2024, mas no Brasileiro de 2024 eu saltei também, só que foi meio baixo, e aí não, cara, eu quero fazer melhor, quero ter uma chegada boa, e aí treinando lá no ginásio com a Bia. Ainda no ginásio estava mais ou menos, assim, mas estava conseguindo chegar, estava conseguindo acertar mais nos dias, tipo, de 3 eu conseguia acertar as 3, então estava tendo uma evolução. E aí no Brasileiro, coloquei na minha cabeça que cara, eu posso errar a competição inteira, mas eu quero acertar a dupla, porque, querendo ou não, a dupla é o meu forte, né? Então, não tava, tipo, nem ligando muito pra competição, só queria acertar a dupla, porque tava na minha cabeça, dupla, dupla, dupla. E aí chegou na hora, eu acho que eu invoquei no aquecimento, eu falei, meu Deus, é agora. Aí eu já aqueci bem, nossa. Aí eu pedi pra Gabi ficar ali do meu lado, que ela tem que ficar falando comigo. Daí eu falei, meu Deus, Gabi, eu preciso acertar dela. Não, vai, calma, você consegue fazer. Aí eu respirei. Aí na hora que eu nem consigo nem lembrar na minha cabeça
que eu fiz na hora. Eu só lembro de eu chegando e apresentando. Eu não estava nem acreditando que eu tinha feito. Aí eu nem vi a nota. Aí só depois que me falaram que eu quase tirei 14, daí eu fiquei, gente, quase que eu tirei 14. Tipo assim, meu Deus do céu, aí eu não estava nem acreditando. Aí depois que eu fui ver como foi nos vídeos, e foi tipo, meu Deus. Aí no Mundial também, não foi tão bom, né? Mas pelo menos eu consegui chegar em pé. Mas nos treinos lá na aclimatação tava tudo normal. Também é diferente os aparelhos, né? Que é Taishan, que a gente não costuma treinar, então foi diferente para acostumar. Mas chegou na hora, eu acho que eu tava muito nervosa também, porque era o último aparelho, eu tava sozinha. E tava com uma menina também, eu acho que era do Catar, só que ela foi muito rápida, eu nem consegui pensar em, tipo, respirar, que a menina já tinha ido e era minha vez, então eu só respirei e falei, tá, vou tentar fazer o que eu consigo e é isso. Aí eu fui, deu no que deu, mas pelo menos o segundo salto eu consegui acertar bem, que era o que eu queria também acertar, que era o novo, e foi isso. Olha, eu fiquei feliz que você acertou aquele salto. Primeiro que quando o pessoal falou assim, a Sofia errou, eu falei assim, meu Deus. Ai, velho, não queria que ela tivesse caído. Mas você não caiu. E assim, tem uma diferença, sabe? Você cair, você errar, fazer de tudo, mas não cair. Tem uma diferença nisso aí. Então, eu falei assim, pô, deve ter sido nervosismo, né? Então, acontece. A primeira competição internacional grande também sua, não foi? Porque antes você tinha ido só para Jesolo, não foi? E como júnior, o PAN. Então, aí já no Mundial, então assim, mas o seu desempenho foi excelente nesse Mundial, tá? Só queria te dizer isso. Acho que a gente tem pergunta no Mundial depois, a gente vai. Vou trocar as botas hoje, não. Sofia, você já mencionou aí, né, que sua dupla, a primeira dupla acertada, acho que foi lá no PAN 2024, vocês conseguiram uma medalha internacional ali. Como foi essa experiência? Você viveu isso ao lado da Bia, né? Então, como foi fazer esse salto lá e acertar e conquistar esse pódio? Foi uma baita experiência, né? Porque é uma medalha internacional, então foi meio que um sonho, né? Ter uma medalha internacional. E nas classificatórias eu tinha classificado em quarto, que não foi tão boa assim a dupla, mas eu consegui acertar. E aí tava com a Larissa também. E aí. E o salto também tava forte, porque tem ali a Mônica, que ela é muito boa também, no Canadá. E eu só tava querendo também. Eu nem tava pensando na medalha, eu só queria, tipo, acertar e fazer o meu melhor. E daí, na hora que eu acertei, eu, tipo, nem comemorei tanto nos vídeos, dá até pra ver que eu só apresentei, e aí a Bia vem, e aí eu, tipo, tá, acertei. E aí, no final, apareceu as notas, eu vi que eu tava em primeiro, que ali ainda não tinha saltado. Aí eu fiquei, gente, eu tô em primeiro, meu Deus. Aí saltou ela, aí eu fiquei em segunda. Aí eu, tá, eu acho que eu consegui um pódio. Aí começou a cair minha ficha que eu podia estar no pódio. Só que daí, aí a Larissa errou. Aí eu, gente, meu Deus, eu posso estar no pódio. Aí a última saltou e eu, gente, eu tô no pódio, meu Deus. Aí, tipo, não acreditava ainda que eu tava no pódio. Tipo, o povo, tipo, parecia que o povo tava lá, cara, você tá no pódio. Eu, tipo assim, gente, eu tô no pódio, no PAN, e, tipo assim, não tava conseguindo entender direito, mas eu só consegui entender na hora que eu subi no pódio e recebi a medalha. Eu, gente, tem uma medalha internacional no meu melhor aparelho, assim, aí, tipo, tava realizado, assim. Eu até errei no solo na final, mas, tipo, cara, já tinha uma medalha, então eu nem fiquei tão triste, assim, que tava, tipo, meu Deus, uma medalha. Fiquei feliz. E ali a Mônica foi medalhista mundial no passado, né? No primeiro mundial que vocês estrearam juntas, ela é tão boa que ela foi medalhista de prata ou bronze, não lembro agora exatamente. Acho que foi bronze, enfim. Mas tava disputada aquela final, eu lembro dela. A gente comentou. E uma outra pergunta que eu tenho, Bia, para você relacionada a essa estreia da Sofia, como foi para você como treinadora participar desse processo, estar lá junto com ela nessa estreia internacional, né? Porque foi a primeira competição. Eu acho que ela já tinha ido para Jesolo, mas foi a primeira Já. competição da FIG mesmo oficial, assim, do calendário da FIG, né? Como é que foi isso aí com vocês duas lá? Foi muito legal, assim, porque, na verdade, assim, G-Solo já foi muito importante, porque
Ela tinha chegado no Pinheiros fazia 1 ano, né, e a gente estava nesse trabalho de falar para ela o quanto ela era talentosa e ela acreditar nisso, né. Aí no começo do ano, que tinha um camp que era para ir para Gessouro, né, e aí ela não queria ir para o camp, ela estava meio insegura e estava com uma dor no abdômen e tal. Aí a gente teve uma conversa, eu, ela, a mãe dela, a gente: "Sô, vamos para o camp, você vai conseguir". Ela: "Ai, mas eu não tô treinando, não tô bem, não sei o quê", e a gente conseguiu convencer ela a ir. E quando ela chegou lá, no co os primeiros dias ela estava um pouco assustada, né. E depois ela foi relaxando, foi conseguindo treinar melhor, e aí chegou no final do camp, ela foi super bem. E aí eu falei pra ela: "Sô, você viu, olha, no começo você estava, muito insegura, mas depois você conseguiu e fazer um bom trabalho, mostrar o que você está treinando. Então é assim que tem que ser daqui para frente". E aí a gente tinha essa seletiva para Gessolo, então já foi muito especial ali, porque ali eu já sabia que ela iria, né, então ia ser a primeira competição internacional dela, e ela fez a primeira competição internacional muito bem, né, ela não caiu, ela fez uma competição super bonitinha, assim, e eu acho que ali acendeu para ela uma coisa de que ela era capaz, né. E aí para o PAN, a gente já vinha trabalhando a dupla, né, já pra Gessolo, quando ela foi viajar pra Gessolo, ela já estava saltando a dupla, mas aí eu conversei com ela, eu falei: "Olha, estava um pouco insegura ainda, ela fazia, mas não fazia tanto". Eu falei: "Ó, Sô, pra Gessola a gente não vai fazer, mas para o PAN, se você entrar na equipe, vai ter que ter essa dupla". Aí quando a gente voltou de Gessola, a gente já começou a trabalhar e, na verdade, a gente só pensava na dupla, porque os outros aparelhos já estavam prontos e a gente não ia mudar nada, então a gente começou a focar nisso. E aí, sempre falava para ela: "Olha, vamos tentar fazer o melhor possível aqui no ginásio, para a gente poder chegar no camp e fazer ela no duro", né, porque até então a gente só treinava no ginásio que tinha fosso. E aí ela foi se preparando muito bem, o último dia de treino dela no ginásio foi maravilhoso, assim, antes da gente ir para o camp. Aí chegou no camp, eu lembro que ainda conversei com o Chico, eu falei: "Chico, eu quero que a Sofia salte no duro", só que lá no duro ele tem um jeito de colocar uns colchões mais molinhos, assim, pra testar, né. Aí a gente foi para o camp, aí ela conseguiu testar a dupla lá, fez uma dupla super bonita, acho que até um monte de gente até filmou, saiu o vídeo e tal. E aí naquele momento eu já pensei: "Nossa, agora essa dupla vai". Então foi muito especial, assim, porque foi toda uma construção, né, foi uma construção desde quando ela chegou no clube, até ela entender que ela podia chegar numa competição internacional e chegar numa competição internacional e medalhar. Então quando ela medalhou, foi como ela falou, na hora ela nem percebeu muito, assim. E eu já tinha percebido, né, que se uma das meninas não acertassem, que ela ia estar no pódio. Aí no final eu cheguei pra ela e falei: "Viu, você foi vice-campeã". Aí ela olhou pra minha cara, assim, toda feliz, aí a gente se abraçou, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, mas eu fiquei feliz de tudo que foi construído, sabe, de tudo que a gente foi implantando para que ela conseguisse chegar naquele dia e acertar o que ela tinha que acertar. Bom mesmo. 2024 foi um ano bem bacana, assim, para a Sofia, e bem cheio também de competições, né. Sim, Teve Gesolo, teve PAN, aí depois ela arrasou naquele Brasileiro Juvenil lá em Aracaju. Foram sim. 5 finais, 5 medalhas, e depois ainda foi para a Gimnasia de lá no Bahrein, né, com medalha de novo. Terminou o ano no Sula, não foi tão bem lá, mas enfim, eu acho que foi um calendário muito cheio, né. A gente queria saber de vocês, né? Primeiro, Sofia, depois também a perspectiva de técnica da Bia. Desse ano aí, como é que foi participar dessa bateria tão extensiva de competições e como que você acha que isso te ajudou ou não te ajudou? Ou você acha que foi muito cansativo? Enfim, queria saber qual foi a sua perspectiva de 2024. Ah, foi muito bom. Claro que lá para o sul eu já estava bem cansada, porque querendo ou não foi quase 9 competições, eu acho, e 9 competições importantes, né, do calendário, então no início do ano já teve o PAN e Gessouro, que foi bem importante, né, pra mim, quanto física quanto mental, e aí passou o troféu, que não foi tão bom, mas aí veio o brasileiro, e eu queria muito um troféu. Tipo, queria um troféu em qualquer lugar, e aí, tipo, eu estava muito relaxada nessa competição, tipo, eu estava bem tranquila. E aí eu acho que foi isso que me fez conseguir competir bem, porque eu não estava tão nervosa, eu não estava tão ansiosa, eu estava, tipo, tranquila, porque eu estava
fazendo o que eu sabia fazer, e aí chegou na hora eu acertei. Tanto é que na paralela eu meio que bati o pé no Ginger, daí eu falei, nossa, já era. Eu comecei a ficar desesperada, eu, nossa, eu vou perder. Quase comecei a chorar, e daí minha mãe, não, respira, você não perdeu, não sei o quê. E aí já fiquei meio assim, só que ainda faltava solo, que era o último aparelho, e aí eu, não, calma, eu vou fazer o solo bem, pra tentar pelo menos estar ali nas top 5, daí, só que a gente era o primeiro grupo e ainda tinha o Flamengo, e aí eu terminei em primeiro, mas ainda tinha o Flamengo, então ainda, né, não tava assim, porque elas podiam me passar. Só que daí na hora que acabou a rotação, eu vi, meu Deus, eu ganhei o troféu e tal, fiquei tão feliz. Aí depois veio o Gymnasiad, que foi também muito legal, foi uma experiência, uma baita experiência, foi a primeira vez que eu competi em Taishan, então foi uma novidade para todo mundo que estava lá, porque ninguém tinha competido em Taishan, e ter pegado uma final na paralela foi, tipo, surpresa, porque no paralela, para mim, era o meu pior aparelho, e aí ter ficado em segundo com 12.700, foi, meu Deus, gente do céu, e ainda eu tava sem a Bia, tava só com a Renata, então foi diferente de estar sem a Bia também, que eu não tinha competido ainda completamente sem ela, então foi diferente, mas eu também já estava cansada, meu psicológico estava meio, meu Deus, ainda tem Sula, e aí a gente foi pro Sula e eu fui com a Rafa no Sula, né, e aí a gente queria saltar a dupla, mas nas classificatórias eu saltei pirueta, que foi boa, que foi o que me fez ficar na final. Só que daí eu fui saltar a dupla no aquecimento, daí eu já forcei meu pé, e daí eu já comecei a ficar desesperada, e eu era a primeira, e toda vez que eu no estadual, não, no troféu que eu fui a primeira, não deu certo. E eu não gosto de ser primeira no salto. Eu tenho esse medo de dar errado. Eu não gosto de ser primeira. E aí eu fui a primeira no Sula. Aí eu, meu Deus, sou a primeira, eu vou abrir o salto. E aí no aquecimento eu tinha feito uma dupla, tipo, boa, mas foi de tronco baixo. Eu, acho que vai dar. Só que daí chegou na hora, meio, nossa, acho que eu tava nervosa também. Daí eu juntou tudo, juntou a dor, juntou o nervosismo, juntou o povo tudo olhando. Aí eu já comecei a chorar, ainda tinha que saltar meia volta. Aí as meninas da Argentina, todo mundo lá falando na minha orelha. E aí depois ainda tinha solo para fazer. Aí eu tive que fazer gelo no meio da competição, no pé, fazendo gelo para conseguir fazer solo. Porque a Rafa até falou para mim não fazer solo, mas eu, não, Rafa, eu quero fazer solo, porque que eu quero fazer, tipo, não tem importância da medalha, eu só quero fazer. Tanto é que não foi tão bom o solo, mas eu só queria, tipo, fazer o solo e terminar minhas duas finais que eu tinha pegado. E também foi. Mas aí eu terminei o Sula e eu tava, gente, nossa, graças a Deus que acabou, porque eu tô muito cansada. Tipo, querendo ou não, o ano foi bem cansativo, mas foi um dos meus melhores anos, porque eu competi muito e gostei muito do que eu fiz no ano. Realizei algumas coisas que eu queria muito. E não esperava que 2025 fosse melhor ainda do que foi 2024, né? Não esperava. Já pegando um gancho, Sofia, vamos falar de 2025. Você se consagrou ali campeã brasileira no seu ano de estreia no adulto ali, se igualando a nomes como Daiane, Jade, Rebeca, Júlia, Lohane, Thaís, as maiores que temos. Como foi essa experiência? O que é que você sentiu? Como foi essa competição? A gente quer saber de tudo. Como eu falei, que no Brasileiro de 2024 eu queria um troféu, porque a Bia falava que em 2025 podia ser um pouco mais difícil por eu estar no adulto. E aí, só de eu ter um troféu do Brasileiro, eu já, tipo, tava realizada. Mas aí no Brasileiro, eu, tipo, nem esperava que eu ia ganhar, tipo assim, eu vi que na trave, que a gente começou na trave e todo mundo odeia começar na trave, e toda vez a gente começa na trave, e a gente tem que ter. E aí foi a Júlia primeiro, daí ela acertou, aí a Gabi errou, aí eu, meu Deus, agora sou eu. Mas aí eu só, vou fazer e beleza. Aí eu acertei, aí eu já tava meio feliz, porque eu já acertei um dos mais difíceis. Aí a gente foi pro solo, aí eu acertei também, aí tinha um descanso. E depois era salto. Eu tava, meu Deus, descanso para ir saltar, minha perna vai ficar vai esfriar todo o meu corpo, eu vou ter que saltar. Aí eu ficava lá atrás, pulando, pulando, não parava quieta, porque eu não queria desaquecer. Aí a gente foi pro salto, aí eu saltei,
Aí na hora que eu vi que eu ia tirar que eu tirei uma notona, gente, eu acho que eu posso estar no pódio. Aí comecei assim, mas não vou ficar criando expectativa, porque né, ainda falta paralela. Aí a paralela nem foi uma das melhores, que eu tirei 11, daí eu falei, mano, top 5, acho que eu entro, né? Aí eu olho pra cara da Rafa e a Rafa, você conseguiu. Conseguiu o quê, Rafa? Você tá em primeiro. Eu, quê? Primeiro? Aí, tipo, não entrava na minha cabeça que você tava em primeiro. Não, gente, vocês estão zoando, ainda não acabou a competição. Tipo, gente, eu tava tipo, meu Deus, não. Aí depois vinha a Bia e vinha o Clay falar pra mim, eu, gente, primeiro. Aí eu olho pra minha mãe na plateia, ela tá gritando com os balão, nossa, tá em primeiro. E eu, gente, eu acho que eu tô em primeiro mesmo. Aí começou a, tipo, cair minha ficha que eu tava em primeiro, porque, tipo, não entrava na minha cabeça, não entrava na minha cabeça que eu tava em primeiro lugar. Aí eu tava tipo, gente, calma, ainda como acabou a competição, as meninas estão no salto ainda, velho. Aí eu falei, não, Clay, deixa eu ver no site, você tá vendo certo? Aí eu olhando lá, meu nome em primeiro, eu, gente, 51, eu somei, meu Deus, gente. Aí, tipo, nem consegui comemorar, assim, porque pra mim foi uma surpresa. Assim, eu só comemorei na hora que eu, tipo, com o troféu na minha mão, tava, gente, troféu de verdade aqui, de primeiro lugar, tipo assim, nossa, foi, tipo, incrível, assim, foi uma realização, né, porque batalhei bastante pra tentar sair, e, como eu disse, foi uma surpresa, então foi, não sei nem o que falar, porque eu já falei muito já perdi até as palavras aqui, mas foi muito especial pra mim essa competição, porque no início do ano eu tava machucada, então eu já tava, tipo, foi superação mesmo, porque 15 dias antes eu tava treinando horrível, tava fazendo nada, e aí eu tava desesperada, e aí eu acho que, sei lá, virou uma chave na minha cabeça. 15 dias antes, depois eu já tava fazendo tudo que eu tava fazendo, e aí chegou na hora, eu acertei tudo e foi no que aconteceu, o resultado, né? Legal. E eu tava fazendo o levantamento, né, das campeãs brasileiras de individual geral. A Flávia não tem, você acredita? A Flávia tem medalhas de prata. Ela perdeu para Flávia, para Rebeca, mas assim, ela campeã nunca foi. Sofia Weisberg é. Tá vendo? E tem que exaltar mesmo, gente. Ó, eu fiquei muito feliz com essa medalha sua. Assim, nos grupos de ginástica, a gente brinca pra caramba, né? A gente tem os forçadores oficiais das juvenis. E no caso, eu era seu forçador oficial, entendeu? Quando você era juvenil ainda. Então, assim, depois que você se tornou adulta e ganhou no primeiro ano o título de individual geral, poxa, eu fiquei muito feliz. E parabéns mesmo, viu? É, A outra perguntinha que a gente tem aqui era mais sobre a aclimatação, né, que você fez depois lá em Dubai. Dubai não, desculpa, lá no Catar. A Bia também foi, né? Vocês fizeram essa aclimatação lá. Você disse que foi a primeira vez que você competiu no Taishan, né? É Não, tão pior assim do que os outros? não é pior. No Gimnasiate foi pior do que do Mundial. E do Gimnasiate a gente não teve uma lembrança muito boa. O salto a gente não conseguiu se adaptar. O solo era duro, a paralela era o único que a gente conseguiu se adaptar bem. E a trave era super dura. E aí eu tava, tipo, meio assim, porque eu tinha que fazer saída de duplo da trave, tinha que fazer dupla no salto, tinha que fazer um monte de coisa. E aí, querendo ou não, tava com um pouco de medo também, porque por ser taixã. Só que os aparelhos na aclimatação era totalmente diferente do Gimnasiate. Então, eu já fiquei mais de boa, porque era diferente. E no Mundial podia ser diferente também. E aí, a trave era um pouco mais fofa, eu já fiquei mais feliz, que a trave era mais fofa, o salto consegui me adaptar, mas o salto eu ainda achei, eu ainda não gostei muito, é totalmente diferente do speed. E o solo também continua duro, mas dá pra fazer, e a paralela normal, assim, eu acho que foi o que eu mais consegui me adaptar bem. Mas no Mundial, assim, os aparelhos eu achei super bom. É, perguntei muito pra Flávia e pra Júlia, né, se
treinar no pódio, assim, em cima do pódio, competir no pódio, mexe, assim, né, fica ruim, alguma coisa. E aí elas falaram que a trave mexe muito. Aí eu, então tem que ficar firme. Mas quando eu subi, gente, eu não senti tremer nada. Aí eu fiquei, gente, será que eu sou anormal? Ou elas que sentem muito e eu tô, tipo, gente, eu não senti nada de diferente. Não, graças a Deus, né, que eu consegui não sentir nada, porque eu tava assim, nossa, tem que subir firme, porque se eu começar a errar aqui, eu já vou começar a ficar nervosa. Daí, no ginásio de aquecimento, antes de ir pro de competição, também era no pódio. Que foi o que ajudou, porque a gente já começou a sentir antes de subir no ginásio de competição. E aí tava de boa, e eu, gente, não é tão ruim assim, do jeito que elas estão falando. Elas falaram de jeito que parecia que a trave, você subia, a trave já mexia. Eu, gente, meu Deus. Mas foi super tranquilo, assim. É que é totalmente diferente de split, né? Porque split tem a trave soft, que ela é molinha, e tem o salto, que é bom, assim. A paralela é a única que eu acho que não muda muito, é a paralela, porque o resto eu acho que muda. Curiosamente, é onde as chinesas são melhores, né? Soltei a bomba. Mas assim, essa parede de Taichan foi muito polêmica no Mundial, né? Teve ginasta que escorregou a mão na mesa, o solo falaram que estava um pouquinho complicado para conexão, né? Não estava dando o rebote certo, enfim. Mas você passou bem lá e curti. A gente colou com aquela sua paralela lá, foi ótimo. Sim. Sofia, você não chegou a competir solo lá no Mundial, né? Mas você fez o treino de pódio. A música era nova, era uma mistura de foxtrot com um batidão no final. De quem foi essa ideia? Como foi que vocês montaram esse solo? Conta pra gente. Em 2024, eu fiz uma festa de 15. E aí foi onde a Bia viu eu dançando na minha abertura de pista. E eu botei funk, dancei e tal. E aí elas falaram, nossa, você dança muito bem em funk. E aí nunca entrou na minha cabeça em fazer um solo de funk, mas aí eu comecei a pensar e eu, gente, e se eu fazer um solo com funk? Porque também, querendo ou não, o funk pode chamar o público por ser o funk, e aí o público se animar. Eu também não gosto muito de música parada, porque eu acho que o povo vai dormir vendo minha série. E aí eu falei, por que não, né? Daí eu dei a ideia. Só que foi o maior rolo pra fazer essa série, porque ficava de um jeito e eu não gostava, e eu falava, eu não vou fazer, senão ficar do jeito que eu quero. Não vou fazer. E aí, nossa senhora, foi o maior rolo. A coreografia também. Tanto é que a parte do funk fui eu e as meninas do ginásio que a gente criou, porque o que a gente que tinha feito, eu não tinha gostado, tava totalmente nada a ver, e eu falei, gente, vamos escutar música e vamos criar alguma coisa. Aí ficou eu, a Gabi e a Basti vendo a música, aí a gente ficou criando, assim, aí saiu. Tanto é que no final da série, que eu dou o pulinho pra fazer a pose final, a Gabi falou, mano, faz uma sarrada. Eu, gente, não vou fazer uma sarrada que vai estragar o clima da série. Isso vai ficar muito esquisito. Aí a Bia foi pro camp, do juvenil, que ia pros Jogos PUP, e aí ela falou com o Henrique de arrumar música. Porque o funk que tinham colocado não tava combinando com a música e tava dando um corte seco do nada. E eu, gente, não vou fazer com isso, o povo vai me julgar horrores. Aí, tanto é que eles conseguiram fazer, aí eu gostei. Aí, tá aí agora. Só que a gente já melhorou, porque no brasileiro eu acho que eu tava tão feliz que eu acho que eu fiz de qualquer jeito, que o povo, que as meninas do ginásio ficam tudo me zoando, falando que eu tava parecendo uma lacraia dançando de tão mole que eu tava. Daí o povo fica tudo me zoando. Aí agora a gente já mudou tudo, porque que vergonha, o povo fizeram até figurinha minha já dançando. Ai, mas olha, eu gostei muito, tá? E assim, Alex, você lembra que eu comentei? Falei assim, cara, essa música dela tá dando muito vibe de festa de 15 anos. Você pega um negocinho que começa mais clássico e termina no funk. Obrigado por confirmar minha teoria. Porque eu imaginei exatamente isso. Poxa, achei muito legal e diferente também, né?
A Rebeca, eu acho que ela popularizou o funk de um jeito que hoje o funk é campeão olímpico, né? Literalmente. Então, a gente vê várias ginastas de outros países também utilizando, e é uma música que conversa muito com o brasileiro, né? Um ritmo que conversa muito com o brasileiro. Então, é hit certo. Deixa eu ver outra perguntinha aqui, peraí. Essa aqui é para Bia. Bia, você e o Almir foram para o Mundial esse ano, né? Ano passado, desculpa, Jacarta. Primeiro Mundial, não foi? Assim Como eu fui o segundo, ginástica. na verdade, mas eu não, no primeiro eu não acabei não entrando, né? Isso que eu ia falar, com uma ginasta que competiu no Mundial, Isso, efetivamente, né? Foi o primeiro. exato. Aham. E eu imagino que tenha sido toda uma diferença, uma experiência completamente diferente, né? Ainda mais indo com uma comissão muito jovem, né? A Sim. gente teve o Chico lá, mas teve o Almir, teve você, mas quem que foi? A Carol também Enfim, foi. a Carol, exatamente. E a Irina, ela comentou que ela preferia que vocês fossem para vocês terem também essa bagagem diferente, né? Como que foi essa experiência toda? E, assim, eu particularmente achei muito legal o que a Irina fez, né? Porque, querendo ou não, vocês estão desenvolvendo um trabalho já há algum tempo. Apesar de serem os treinadores da geração mais jovem do Brasil, vocês já estão desenvolvendo um trabalho há algum tempo, né? E é muito legal ver vocês tendo esse reconhecimento e ver eles passando o bastão para vocês nesses momentos tão importantes. Foi uma experiência incrível. Primeiro que assim, estava com os meus melhores amigos, né? Então, isso já é muito especial. Ter também a realização de conseguir com que a Sô fosse para o Mundial também foi muito legal, porque a gente também sempre conversava com ela sobre, a gente almejava isso. Essa questão da Irina ter aberto essa porta, né, para a gente poder ir para o Mundial também foi algo que a gente conversou muito. E ela entende que é importante que a gente tenha essa experiência para o nosso crescimento. Uma coisa é você ver o Mundial pela TV, outra coisa é você vivenciar todos os dias o ginásio de treinamento, como os outros países treinam, como as outras atletas treinam. Então, isso faz toda a diferença. Você vê uma preparação inteira, né? E estar ao lado deles, da Chico e Irina, dentro de uma preparação de um mundial. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade, do COB também ter dado essa oportunidade, a CBG ter dado essa oportunidade para gente. É, e foi isso, assim, eu quero estar em outros mais, muitos mundiais. É isso. Isso aí, isso aí, isso aí. Meninas, próximo mês já tem desafio aí, né? Já saiu a lista oficial do American Cup. O nome da Sofia consta lá, vai ter Las Vegas. Como é que tá sendo essa preparação? O que é que a gente pode esperar da Sofia nessa competição? Como é que estão os preparativos aí? É você, Su. Ah, tá. É, os preparativos estão indo bem. Não vou mudar muito as séries. Só eu acho que na paralela que vocês já estão vendo, que estão postando, né? Que a gente vai tentar colocar a saída nova para ver se eu consigo chegar nos 13, né? Vai me sair dos 12,7, que eu só fico nos 12,7. Mas também limpar as séries, né? Para conseguir tirar mais notas. E, querendo ou não, não vai ter salto. Eu fiquei bem triste, porque, né, é o meu melhor aparelho, mas, enfim, a gente releva. Mas pelo menos vai ter solo, né, para dar uma melhorada. Aí eu vou conseguir fazer com que o mundo escute o meu funk, porque no Mundial não deu. Mas agora, na América Cup, o povo vai escutar. E no solo, a gente tá arrumando, assim, né, vendo o que dá para fazer. Mas o que mais, assim, vai mudar, eu acho que é a paralela, quando a saída. E aí eu vou tentar limpar o máximo das séries, né, para tentar fazer as ligações na trave para ter mais bonificação, né, que no Mundial eu não consegui ligar. E é isso, estou feliz de viajar
a Ana Lu e com a Gabi. Com a Gabi também é surpresa, porque faz tempo que a gente não viaja junto, então vai ser legal. E com a Ana Lu vai ser bom de novo, porque a gente foi pra aclimatação no Mundial. E aí a gente vai vivenciar de novo, só que a gente já fala Las Vegas, que vai ser bem legal. E é isso. Isso aí. Não, e é uma Maravilha. competição que é muito tradicional, né? Ela está retornando agora. Eu lembro que acontecia anualmente e era individual geral. Então eram, se não me engano, os 8 países que classificaram para a final por equipes da Olimpíada eram convidados e alguns outros lá que eles gostavam de chamar. Mas foi até 2020, teve o Covid, aí depois foi descontinuada. Aí anunciaram que ia voltar ao American Cup, foi aquele negócio e tal, porque é uma competição muito aguardada, né? Sempre foi. Então, muito feliz de ter o Brasil de volta dessa vez aí e ter vocês com essa oportunidade. Espero que arrasem. Ó, Sofia, e sobre sua saída da paralela, se tiver tão boa quanto nos vídeos, os árbitros não vão ter o que descontar ali, viu? Ai, vai tá boa, vai tá boa. Eu quero cravar a saída, porque tem aquela sensação de cravar e levantar o braço, igual as meninas dos Estados Unidos levantam, que elas até jogam o pescoço para trás. Daí é tão legal ver os vídeos delas cravando o salto. É tão legal que elas dão um negócio. Eu, gente, vai chegar a minha hora de fazer isso. Espero que seja lá para elas ver eu também fazendo isso. E assim, Legal, Sofia, legal. essa saudação que elas fazem é a saudação da universidade, da NCAA, né? Você já pensou em fazer? Você tem vontade? Eu nunca pensei, mas eu vejo que nos Estados Unidos tem muita universidade, né? Porque, querendo ou não, aparece sempre vídeo para mim, né? Das universidades, mas eu nunca entrou na minha cabeça de ir para uma universidade e tentar. Mas meu pai já comentou sobre, né? Também para estudar o inglês, né? E é muito importante ter o inglês, mas até o momento, tô só no Brasil, ainda não pensei em ir pra universidade, não. Tá certa. Los Angeles está logo ali, tem que focar. Bia, eu vou encaixar uma pergunta aqui que nem tá no roteiro, mas é uma curiosidade pessoal. Acho que todo mundo percebeu a evolução da Gabi Barbosa, né? Uma das suas atletas. A Gabi tá voando, fez uma trave espetacular no último brasileiro. A gente queria que você falasse só um pouquinho assim como tem sido essa preparação da Gabi, quais são os planos para ela também esse ano. A Gabi é especial, né? E ela tá comigo desde pequenininha, né? Desde os 8 anos. Então, o trabalho com a Gabi foi muito de formiguinha, assim. Ela é uma menina que ela é muito esforçada. Então, desde pequena eu já sabia que ela tinha todo esse jeito para fazer trave. E a gente sempre foi trabalhando dentro disso, assim, dentro das possibilidades que ela tem. Ela tinha algumas dificuldades em alguns aparelhos, e a gente foi arranjando alguns elementos que fossem suprindo isso, né? E agora ela é um pouco mais madura, a gente comecei a falar para ela, Gabi, você precisa acertar suas séries, né? Fazer com a maior qualidade possível para suas notas começarem a aumentar. Então ela sempre batia na trave, quase chegava no 13, mas não chegava, né? E aí, também com a chegada da Carol e da Irina, a gente começou a fazer um trabalho de limpeza, e isso acho que ajudou também, né, a Gabi a tirar uma nota maior. Então, hoje, o que a gente tem para a Gabi é tentar fazer o mais limpo possível de tudo que ela pode fazer. Temos também algumas ideias de saída diferente para ela, que a gente também está treinando na paralela. E é isso, assim, espero que esse ano seja de sucesso também para ela e para todos nós, né? Maravilha. A Gabi, eu acho que ela tem uma ginástica muito contemporânea, sabe? Porque não tem assim os elementos de maior dificuldade, mas que a junção ali, a combinação, dá uma nota boa, né? A gente vê a trave dela que tirou 13,4 no passado, 13,4 é nota para final por equipes, né? Que Sim. a gente gosta de tirar, né? O solo também, ela compete, tá com uma série nova agora, né? Da Lady É, Gaga, não tá? tá nova. Pena Aham. que
Pena que no Sula eles mostraram aquele negocinho lá, enfim, 144p, né? Não deu nem pra gente ver direito o que estava acontecendo. Sim. Mas eu gosto muito da consistência dela. A mesma coisa que eu falei da Bastidas anteriormente, se aplica completamente a Gabi, sabe? Ela é uma ginasta que compete muito bem, ela sabe a hora de... Em inglês tem aquele termo, game time, sabe? Ela sabe a hora do game time, a hora de entrar ali e fazer o dela. Eu Sim. acho isso muito legal. A gente trabalha muito isso com ela há muitos anos. Eu sempre falei isso para ela. Ela tem que ter qualidade, ela tem que ter consistência. E a hora que o Brasil precisar dela, ela tem que levantar o braço e acertar. Então a gente vem Uhum. trabalhando isso há muito tempo com ela e eu acho que agora ela está amadurecendo isso, né? E aí o ano passado foi um ano muito bom para ela e eu espero que esse ano ela consiga daqui para frente alcançando tudo que ela almeja. Eu acho que foi na Copa de Cooper que ela foi esse ano passado, quer dizer, que ela pegou 3 finais e caiu na trave, não foi? Caiu na trave, isso. Exato. Aí eu falei assim, poxa, caiu na trave, mas depois ela voltou no solo, ela voltou assim, com fogo nos olhos, ela É. cravou tudo. Eu falei assim, Gabriela, foi Eu amo isso? esse solo da Gabriela, é muito lindo, ela Sim. acertou tudo. Eu Aquela... particularmente também adoro esse solo dela. Não queria que ela trocasse, mas já fazia muito tempo que ela tava, né, com esse, mas é especial, que ela faz de um jeito tão único, né? Eu acho muito bonito também. eu gosto bastante. E quero ver essa série nova aí, como é que ficou, porque a anterior estava muito boa mesmo. E era isso. Chegamos ao final da entrevista. Bia, Sofia, vocês têm algum recadinho para passar para alguém? Vocês querem falar, deixar uma mensagem para alguém? Enfim, o espaço é de vocês. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, né? Ela, a coitada, sofre comigo, mas vale a pena. Para meu pai também, que ele vai para São Paulo comigo todos os dias, né? Tá lá comigo. Para minha família e para meus fãs, né? E se Deus quiser, esse ano vai ser melhor que o ano passado. Isso aí. Eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. É legal, né, contar um pouco da nossa história e todo mundo saber, né, o que a gente passa nos bastidores. E que seja um ano maravilhoso para todos nós. Isso aí. E, pessoal, sigam nas redes sociais aí, deixem um like aqui no YouTube, no Spotify, onde vocês estiverem nos ouvindo, né? Que ajuda bastante. E até a próxima. Até. Valeu, pessoal.